Boa noite, estamos começando aqui, vamos lá, boa noite, problemas técnicos aqui na internet para variar, boa noite, Miguel Braga aqui com vocês para mais uma live aqui bacana, tá? Esta semana, enquanto o pessoal está chegando aí pelo Facebook, pelo Instagram, eu estou no Instagram, no Miguel Braga Coach, e no Facebook pelo Miguel Braga. Então, enquanto o pessoal está chegando aí, a gente vai conversando aqui um pouquinho. E essa semana, tá, como eu prometi, na sexta-feira, nós vamos fazer aqui uma série de lives, tá, de hoje à quinta, falando sobre inteligência emocional nos relacionamentos. E hoje, 3 passos para evitar os conflitos no lar. Tá? Então, 3 passos para evitar os conflitos no lar. Eu vou colocar, inclusive, isso aqui no Instagram também, enquanto o pessoal está chegando, assim que a internet ajudar. Tá? Vocês que estão no Facebook aí, está tranquilo. Aqui no Instagram deu uma congelada, né, para a gente poder chegar e colocar aqui o título. Então, vamos lá. 3 passos. E vocês que estão entrando agora, vocês que estão assistindo aí pela a reprise, pensem, o que vem acontecendo na sua casa, tá? Com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, que de alguma forma estejam trazendo algum tipo de conflito. Por que esses conflitos estão acontecendo? Sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui, tá? Para trazer para vocês um pouquinho dessa oportunidade de nós revisitarmos essas questões e melhorarmos isso. Deixa eu terminar de escrever aqui no Instagram, enquanto isso, 3 passos para... Bom, se conseguisse aqui, né? A internet está uma maravilha, né, para evitar conflitos no lar. Olha que bacana, né? Tema bacana isso. Eu estava conversando ainda há pouco com um amigo querido, ele é psicólogo, né? E estávamos falando justamente sobre essa questão dos conflitos que há no lar. Ele atende casais em conflito, pais, famílias, adolescentes e tal. Lígia, prazer em tê-la aqui comigo. Para evitar conflitos no lar. E nós estávamos justamente conversando sobre isso, né? A questão de muitas vezes haver o quê? Uma falta de diálogo das pessoas, né? Uma falta de observar qual é a melhor forma de interação. Tá? Será que você está olhando bem para outra pessoa, né, para que essa pessoa possa conviver melhor com você? Será que você não está sendo muito, talvez assim, muito, posso falar, ia falar não inconsequente, mas talvez intransigente. A melhor palavra é essa, né? Será que você não está sendo muito intransigente quanto àquela pessoa, quanto à atitude daquela pessoa, para que você possa ter um melhor convívio? É lógico, é evidente que isso pode acontecer, e nós temos que observar, entre outras coisas, o que vem a ser a inteligência emocional, como a gente pode melhorar esse convívio. Tá? A inteligência emocional, tá, vou falar aqui rapidamente, é a sua capacidade de lidar com as suas emoções, e ao lidar com as suas emoções, reconhecer a maneira como as outras pessoas funcionam, certo? E você adequar a sua forma de funcionar, a sua forma de sentir, de perceber o mundo à sua volta, para que não haja conflito, ou para que se diminuam esses conflitos. Esse é o tema de hoje, né? Esse é o tema de hoje. Nós falarmos sobre a questão dos conflitos no lar. Bom, quando
nós estamos voluntariamente com uma outra pessoa, nós já nos preparamos, ou muitas vezes a gente até já está aguardando que aquela pessoa venha até nós, se comunique conosco. Então, nós, de certa forma, ficamos mais relaxados e não há tanto conflito. A grande questão é a obrigatoriedade de você estar naquele convívio, naquele conflito. Né? Tudo bem, Delange? Prazer em tê-la aqui. Quando você está naquele conflito, naquele convívio, e você não poder se livrar daquilo. Né? Você tem que conviver. Desculpe, gente, é que eu estou dando aqui atenção, o Instagram está congelando aqui, o pessoal está entrando aqui, não estou conseguindo desenvolver. Tudo bem, Delange? Gratidão por estar aqui, tá? E vamos desenvolvendo aqui o assunto. Tá? Então, o assunto hoje, Delange... Opa! Não, peraí. Nosso assunto aqui hoje, né, são 3 passos para evitar conflitos no lar. Quando a gente fala conflitos no lar, as pessoas normalmente pensam logo no casal, mas não apenas casal, também pais e filhos. Né? Outras pessoas, a gente sabe que tem lares em que há várias pessoas, vários membros da família convivendo, então, há casais que moram com os pais do marido, ou com os pais da mulher, ou então, de repente, com os irmãos, às vezes, no mesmo terreno, 2, 3 casas onde mora a família toda, e isso daí acaba trazendo também motivo de conflito. Então, seja questão de confinamento, de quarentena, ou não, mesmo fora, mesmo antes, a gente já tem notícias de que muitas vezes isso daí acaba acontecendo, né? Esses conflitos já vêm acontecendo. E como é que a gente faz, então, para melhorar esse convívio? Porque esse é o objetivo. Tá? O objetivo aqui é exatamente trazer a vocês alguns elementos que vocês possam trazer. Desculpe, pessoal, estou vendo aqui o Instagram também para poder beneficiar o pessoal do Instagram. Então, para que a gente possa... vou retomar aqui. Tá? Então, vamos lá, retomar. 3 passos para evitar conflitos no lar. Por que esses conflitos ocorrem? Só porque as pessoas estão convivendo. Tá? Simples, direto. Tá? Se as pessoas não estivessem convivendo, não haveria conflito. Miguel, mas isso é lógico. É lógico, mas o óbvio tem que ser falado, porque quando a gente não fala o óbvio, as pessoas às vezes não se ligam nisso. Denise Lopes, gratidão pela sua presença aqui também. Ed William, obrigado, meu amigo. Então, quando as pessoas convivem, isso já importa num conflito. Por quê? Porque são 2 universos diferentes, tá, que estão ali convivendo. São 2 universos que estão se tocando. São 2 universos que estão ali transitando um pela órbita do outro. Quem é você? Quem é o outro? Quais são os pontos de convergência e quais são os pontos de divergência? Quando a gente foca nos pontos de divergência, há conflito. Quando a gente foca nos pontos de convergência, há o que? Há um convívio harmonioso. Por uma série de questões culturais, por uma série de questões estruturais, por uma série de questões até mesmo de hábitos da sociedade, do inconsciente coletivo, nós tendemos mais a focar naquilo que desagrega, naquilo que traz conflito, do que naquilo que traz harmonia, naquilo que congrega, naquilo que harmoniza. Até aí está fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá? No iniciozinho eu tive aqui uma dificuldade técnica aqui no Instagram, que ainda está meio bloqueado aqui. Ana Kovaleski, prazer em tê-la aqui também, Ana. Estou falando com o pessoal aqui do Instagram. E aí, então, a gente tem
esses conflitos, né, acabam acontecendo por quê? Porque muitas vezes a gente quer impor a nossa ideia, a gente quer impor a nossa forma de ver, a gente quer impor ao outro que somente o nosso caminho é bom. Então, nós somos donos da verdade, não admitimos outra coisa. O grande problema é que a outra pessoa também pode querer agir assim. E aí? Tá? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Bom, uma dica. Os dois estão certos, os dois estão errados. Por quê? Os dois estão certos. No seu modo de ver, está tudo bem. Mas, quando vai passar para o outro, não. O outro está errado. Como é que a gente faz, Miguel? Tá? Até aí, né, uma confusão só, uma panaceia só, bacana. Então, como é que a gente resolve isso? Antes de mais nada, tá? E aí vem o primeiro passo. Lembre do seguinte, você é único. Não existe, nunca existiu e jamais existirá uma outra pessoa igual a você no mundo. Ok? Você é o único no universo. Sendo assim, as suas experiências, as suas leituras, as suas visões, as suas ansiedades, os seus sonhos, as suas experiências, tudo isso é seu. Mas ninguém pode viver ou ter isso que você tem. Tá? Mesmo que houvesse uma pessoa sentada aqui do meu lado, ela não teria a mesma visão que eu. Mesmo que ela ficasse na minha frente, ela não teria a mesma visão que eu, teria uma visão à frente. Tá? Ou mesmo que ela ficasse acima de mim, teria uma visão acima de mim, então ela não teria a mesma visão que eu tenho. Tá claro isso para vocês? Faz sentido isso daí para vocês? Bom, vamos lá então, seguindo. Então, como é que a gente pode fazer para dirimir esses conflitos? Primeiro passo é esse, entenda que você é único. Maria Clara Godoy, prazer em tê-la aqui, querida. Então, entenda que você é único, tá? Você é uma pessoa única, tá? Única e exclusiva no universo. Portanto, o seu modo de ver e sentir as coisas vai ser diferente do modo de ver e sentir do outro. Quando você tem essa consciência, começamos aí a dar o primeiro passo para evitar conflitos no lar. E quando eu falo no lar, isso daí pode ser transferido para o trabalho, para a escola, para o condomínio, seja lá o que for. Então, primeiro de tudo isso, você é único, a outra pessoa também é única, portanto, vocês são diferentes. Se são diferentes, você, ao tentar impor a sua ideia, o outro vai resistir, vai querer impor a ideia dele. O que você vai fazer? Vai evitar que isso aconteça. E como é que você evita que isso aconteça? Tudo bem, Joana? Tudo bem, querida Joana Dark? Fala, grande Fernando. Tudo bem? Estou aqui no Instagram e Facebook. Bom, então, deixa eu dar um oi aqui para a Joana Dark. Então, o que nós temos? Tá? São duas pessoas vivendo dois universos completamente diferentes e esses universos diferentes têm que conviver. Se tem que conviver, eu não posso impor a minha verdade para esse universo, nem esse universo pode impor a verdade dele para mim, porque vai haver atrito. O que nós fazemos? Bom, primeiro passo, eu entendo, eu sinto, eu percebo, eu vejo que são duas pessoas diferentes, duas ou mais pessoas diferentes. Meu universo é diferente do outro. Primeiro passo. Segundo passo, como é diferente? O que eu posso fazer para evitar o conflito? Entender que há pontos de convergência e há pontos de divergência. Aonde eu vou investir nos pontos de convergência? Por mais exclusivo, por mais único, por mais especial que seja o seu universo, o universo do outro, há pontos em que vocês se tocam, há pontos em que vocês podem sim se entrelaçar. Nós vamos procurar isso. Tá? Então, primeiro ponto, você enxergou o outro, sabe que são diferentes. Segundo ponto, buscar convergências. Tá? Buscar convergências, não as divergências. Tá? Buscar convergências. Buscadas as convergências, aí nós vamos para o terceiro ponto.
Existem as divergências, sim, nós não vamos negar isso, porque estaríamos sendo hipócritas, isso daqui não é filme da Disney, tá? Para terminar, ó, feliz para sempre, não, tá? Nada disso. O que nós fazemos com os pontos de divergência, que é onde vai acabar também surgindo conflito? Respeitar esses pontos de divergência para que nós possamos fazer o quê? Descobrir ali, tá? Descobrir ali o... descobrir ali aonde nós podemos crescer, aonde nós podemos aprender. Tá? Então, você já sabe que é único, já sabe que a outra pessoa é diferente de você, você vai buscar pontos de convergência e nos pontos de divergência você vai respeitar aqueles pontos, porque é o universo da pessoa, é a verdade da pessoa, é a sua verdade, é o seu universo. Mas o que você aprende nessa diferença? Tá? O que um vegano pode aprender com um carnívoro? Ok? O que o homem pode aprender com a mulher? O que a criança pode aprender com o adulto? O que o adulto pode aprender com a criança? Tá? São diferentes? São universos diferentes? São afazeres diferentes, são vivências diferentes. Querida Sarta Ângelo, sou do Bom Samaritano. Tudo bem, querida? Prazer em tê-la aqui conosco. Então, o que nós podemos aprender com essas divergências? Tá? A criança talvez só queira brincar, tá? E o adulto talvez esteja muito centrado em deixar a casa arrumada ou em fazer com que a criança estude, etc, etc. Eu li esses dias até um texto bacana aqui no Facebook, acredito eu que acho que eu não salvei, acho mesmo, porque eu não perdi nada, mas acredito que não tenha salvo esse texto, mas eu lembro alguma coisa da história que eu achei muito interessante, que era o seguinte: era um pai, os pais professores, e o pai falando como ele estava agindo nessa fase aí da quarentena com os filhos. Tati Patinha, prazer tê-la aqui também, como ele estava agindo com os filhos, né? Um filho de 7 anos, a outra filha de 3 anos, e aí ele perguntou para o filho sobre o que o filho queria aprender, e o filho queria aprender sobre Thor. Beleza, então Thor é aquele personagem, né, da história em quadrinho, e aí queria saber sobre Thor, qual era o nome do martelo do Thor, do que era feito, e etc, etc. Bom, o pai começou a fazer lá uma série de coisas, né? Foi ajudando o filho a fazer pesquisas, o menino acabou descobrindo o nome do martelo do Thor, o material que era feito, de onde veio o Thor, sobre os países escandinavos, descobriu que a Escandinávia não é uma região, que ficam 3 países lá, e qual a língua que se fala em cada país. Ou seja, tá? O que ele, na verdade, fez? Ele transformou o que seria um ponto de divergência. Não, você tem que estudar, tem que ser história, matemática, língua portuguesa, sei lá mais o quê, tá? Em algo divertido, que fez com que o filho não apenas se interessasse, como segundo lá o relato, tá? O filho ficou horas pesquisando, né, sobre várias coisas e aprendeu várias coisas que para ele eram úteis. Mas para que você quer saber isso? Tá? O pai perguntando, para que você quer saber do Thor? Porque sim, porque eu quero. Tá bom, então já que você quer, então vamos. Quantas coisas a gente deixa de fazer apenas porque quer, porque talvez não, mas acontece que a norma é essa, porque a sociedade exige. Aí começa o conflito. Ok, a sociedade exige, mas eu não quero. Isso daqui não me convém. Isso daqui, será que realmente quem é que diz que tem que ser dessa forma? Será que isso é útil para mim? Será que isso vai me agradar? Então, vejam, são tantas perguntas que isso acaba entrando em conflito se a outra parte não tiver inteligência emocional para perceber o seguinte: o que é importante para você? Tá? Então, eu pergunto agora, o que é importante para você? O que você está deixando de fazer que está te deixando
chateado, está te deixando triste, está te deixando aborrecido, tá? Porque você não consegue fazer, porque existe uma norma, existe uma determinação que você não concorda e que você não tem como sair daquilo. E quem disse que você não consegue sair daquilo? R. Gonzalez, prazer ter você aqui. Tá? E quem disse que você não consegue sair daquilo? Tá? Depende única e exclusivamente de você, da forma como você vai agir com aquela outra pessoa. Quando a gente está convivendo muito tempo com alguém, das duas uma, ou começa a haver conflito, tá? Porque eu quero impor a minha vontade, outro quer impor a vontade dele, ou começa a haver uma certa, digamos assim, um certo afastamento. Tá? A outra pessoa vira quase que um móvel, você nem lembra que a outra pessoa existe. As duas formas são duas formas de convívio que eu considero, vamos dizer assim, negativo. Não é nem certo nem errado, tá, gente? Não é nem certo nem errado. Esse negócio de certo e errado é só uma questão de ponto de vista, mas, assim, pode agregar ou pode desagregar valor para a sua vida. Então, se você está sempre em conflito com a outra pessoa, procura ver o seguinte: o que na outra pessoa existe de você e que está incomodando você na outra pessoa. Não sei se eu fui claro. Você viu alguma coisa sua na outra pessoa. E essa coisa que você viu na outra pessoa não te agrada, mas não é da outra pessoa apenas, é seu. Tudo aquilo que você vê fora é reflexo do que você vê dentro. O que você vê dentro de você? O que você está olhando, tá? Que não está gostando em você e que busca a resposta no outro. O outro não te dá resposta. O outro apenas te mostra. Mostra a você o que precisa ser feito para que você melhore, para que você atinja seus objetivos. Se você ainda não atingiu seus objetivos, preste atenção. O que você está se incomodando no outro? O que você pode melhorar? Tem um ditado muito interessante que diz isso, né? O defeito que eu vejo no outro, corrija em mim. Então, corrija em você. Tá? A gente está aqui para isso. A gente está aqui para se corrigir o tempo todo, para melhorar, para evoluir. Não existe evolução sem dor. Já ouvi isso daí uma vez. Será que não? O que acontece? Há duas formas da gente chegar e evoluir, da gente aprender. Pela dor e pelo amor. Normalmente, pelo amor é melhor, pelo amor é mais fácil. Muitas coisas a gente aprende realmente pelo amor. Mas até mesmo para aprender a amar, muitas vezes a dor tem que vir antes. Muitas vezes a dor tem que acompanhar aquilo para que a gente possa trazer algum aprendizado à nossa vida. Tem um texto bacana do Bert Hellinger, que foi o Bert Hellinger desenvolveu uma técnica terapêutica chamada constelações familiares. Tá? O pessoal também conhece como constelações sistêmicas. Mas as constelações familiares, elas têm, esse não é o tema, eu posso até depois abordar isso daí com mais calma, de amanhã, quinta-feira, a gente ainda vai fazer outras lives, mas o conceito é justamente você chegar e observar de que forma o seu relacionamento familiar, sua ancestralidade, tá, pode estar influenciando no modo como você age, tá, e de que forma você pode corrigir aquilo, se for o caso, para que, a partir de você, quem vier, as próximas gerações já não tenham aquele conflito. Eu contei aqui na sexta-feira, né, vou até lembrar aqui, boa noite, Danusa. Vou até lembrar aqui rapidamente, quem estava aqui já viu isso, então vou contar rapidamente a história, a questão, né, de você chegar e assar o peixe sem a cabeça, né, tirar a cabeça do peixe quando o tabuleiro é grande e o forno é grande. Né, mas quando você vai ver, a mãe, a avó, a bisavó faziam isso, por quê? Porque lá atrás tá, o tabuleiro da bisavó e o forno da bisavó era pequeno, então ela tinha que tirar alguma coisa, ela tirava a cabeça do peixe. E quantas cabeças de peixe você vem mantendo
tá? Na sua família, você vem mantendo no seu trabalho, você vem mantendo no seu relacionamento afetivo, no seu relacionamento profissional, tá? Ou no seu relacionamento com os demais parentes, com os seus amigos. Quantas cabeças de peixe você tirou sem nem saber por quê, e talvez eles nem saibam também por que tem que tirar a cabeça de peixe deles, mas todo mundo tira e ninguém discute. E quando a gente não debate, é por isso que a gente está trazendo alguns temas aqui para serem debatidos, quando a gente não debate esses temas, o que acaba acontecendo? O conflito vem em algum momento. E ele pode vir velado, como ele pode vir realmente um conflito mais consistente. Então, vejam, nós temos, e aí agora, tá, eu sei que um monte de gente pode acabar me xingando, pode ficar chateado, vai sair dessa live, vai, sei lá, vai chegar e vai me xingar aí embaixo nos comentários, está tranquilo. 3 coisas que nós não sabemos fazer no Brasil e por isso que a gente está na encrenca que está. Nós não sabemos, primeiro, tá, são 4 coisas. Primeira coisa, a gente não sabe a diferença entre debate e discussão. Vamos lá. Debater. Tá? Debater é eu, como nós estamos aqui, eu estou apresentando a minha ideia, estou propondo a minha ideia e aguardando que vocês analisem a minha ideia e venham apontar a sua opinião, o seu entendimento sobre o assunto que eu estou tratando. E aí, então, nós vamos debater tanto aquilo que você concorda, quanto principalmente aquilo que você discorda e por que você discorda. Então, você vai trazer os seus argumentos dos pontos em que você discorda. E nós vamos, então, conversar para fazer um ajuste sobre esses pontos. E os pontos que você concorda, você vai trazer novos elementos para que nós possamos, então, agregar valor. De qualquer forma, haverá um valor agregado, tanto nos pontos de concordância quanto nos pontos de discordância. Concordo com isso porque, ou por causa de, ou para que, discordo disso, porque, por causa disso, tá? E nós vamos debater, ou seja, tá bom, olha só, apresentei esse ponto de vista, você discorda por causa disso, disso, daquilo. Ok, então vamos ajustar isso até que nós cheguemos, podemos chegar lá na frente e encontrarmos um ponto em comum nessas divergências, podemos chegar lá na frente e eu continuar considerando que o meu ponto de vista é o melhor para mim e a outra pessoa continuar considerando que o ponto de vista dela é o melhor para ela, e está tudo bem, a gente continua amigo, porque já vimos vários pontos de convergência aqui, já sabemos como um e outro pensam, então está ótimo. Isso é um debate. E vamos terminar ali, vamos sair, tomar um cafezinho, tá? Comer uma pizza, alguma coisa do gênero, tá? Tudo termina em pizza mesmo, tá? Mas nem que seja virtual, como a gente está aqui. Né? Aí pede lá a pizza, ou faz uma pizzazinha em casa, faz um cafezinho em casa, está tudo bem. E esse é o debate. Todo mundo sai feliz da vida, tá ok? Tranquilo. E tem a discussão. O que é a discussão? A discussão é eu tenho o meu ponto de vista e imponho a você, olha só, eu estou certo, você está errado, cala a boca, não tem nada a ver. Tá? Isso gera discussão, porque o outro vai chegar e falar, não, você está errado por causa disso, e aí começa. Tá? Então, primeiro, a gente não sabe a diferença entre debate e discussão, e acredito eu que tenha esclarecido isso. Tá? Debate, eu proponho a minha ideia, tá? E acato a opinião do outro, ainda que seja contrária à minha, eu respeito, estudo, tá? E vou acolher, tá? Vou adotar ou não. Tá? Eu acolho, eu recebo, analiso e agrego para mim ou não. E está tudo bem. Discussão, eu imponho, quero impor a minha vontade e o outro também quer impor a vontade dele. Conflito, tá? Na boa. Bom, então nós no Brasil não sabemos debater sobre política, futebol e religião. Tá? Eu também não vou debater sobre esses 3 assuntos agora, mas eles geram conflitos em casa, sim. Tá? Estou trazendo isso porque 3 passos para evitar conflitos no lar, isso gera conflito, sim. Tá? Se o marido é de uma religião, a mulher é de outra.
Tá? Se o cunhado é de uma religião e a concunhada é de outra. Se o sogro e a sogra são de uma religião e o marido ou a mulher são de outra. Isso daí vai, em algum momento, gerar conflito, ainda mais o tempo todo juntos. Tá certo? Então, antes de mais nada, respeite. Tá? Debata. Não é para discutir, é para debater. Tá? O Deus de um não é melhor que o Deus de outro. Tá certo? A, a religião de um não é melhor que a religião de outro. O ritual de um não é melhor que o ritual de outro. É o ritual daquela religião, é o ritual daquela religião, é a divindade daquela religião, é a divindade daquela religião, e está todo mundo certo. Tá? E está todo mundo certo. Por quê? Está certo sob o seu ponto de vista. Tá bom? Thaisa, prazer em tê-la aqui. Teve mais um aqui. Ah, Iris. Oi, Iris. Tudo bem, querida? Prazer em ter você aqui. Iris, o Fernando está no Facebook, viu? Então, nós temos muitas vezes essa questão do conflito no lar, que pode ser causado pela questão religiosa. É um conflito se eu quiser discutir, tá? Deixa de ser um conflito e passa a ser um assunto enriquecedor se eu for debater. Veja, eu tenho a minha forma de servir a divindade da minha religião é isso, assim, assim. Eu tenho esses ritos, eu tenho esses costumes. Ah, que legal, eu tenho esses outros ritos, eu tenho esses outros costumes. A gente não adota isso que vocês adotam, mas ok, tá? E vamos aprendendo. E no final, como eu falei, tá no final, ok, tudo bem. Eu continuo com a minha religião, você continua com a sua religião, continuo com a minha divindade, você continua com a sua divindade. Eu continuo com meus ritos e costumes, você continua com os seus ritos e costumes. Vamos tomar um café, vamos tomar uma pizza, vamos comer uma pizza, alguma coisa assim. Ok? Tranquilo? Tá. Futebol. Ih, gente, é tal história, tá? Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras e por aí vai, tá? Brasil e Argentina, tá? De novo, tá? De novo. Muitas vezes as torcidas brigam no estádio, brigam fora do estádio, brigam lá nas arquibancadas e o pessoal que está jogando tá nem aí, o salário deles está garantido, está tranquilo, vão lá, fazem gol, não fazem gol, jogam bem, não jogam bem, vão para casa e você está brigando. Você está brigando por quê? Tá? Brigando por quê? Por que, que a gente acaba brigando por determinados assuntos? Porque não está olhando para dentro de si. Aquilo dali que está incomodando no outro, na verdade, é alguma coisa que não está resolvida em você. Tá? Faz sentido para vocês isso? Já pararam para pensar sobre isso? Tá? Alguma coisa não está bem resolvida em você e você desforra naquele assunto. Então, a gente não sabe debater realmente sobre religião, não sabe realmente debater sobre futebol, tá? Porque não, meu time é o melhor e tal, não sei o que, o seu time é cheio de pereba. Nossa, nem sei se essa palavra ainda é usada, né? Perna de pau, alguma coisa assim. Pereba, entreguei a idade, mas está tranquilo. Assim, mas por que você está brigando? Porque você quer ser melhor. E você, como se agarra a alguma coisa com a qual você se identifique, então, para você, o seu time de futebol é o melhor time. Tá? E não admite que o outro diga que isso não é verdade. Tá certo? Você não admite que o outro diga que isso não é verdade. Por quê? Porque está na verdade não é o time, é você. Então, você se sente atingido ou atingida, tá? Seja no seu rito religioso, seja no seu time de futebol. Por quê? Porque aquilo dali é a sua identidade. Você transfere a sua identidade para uma ideia, para um conceito, para um time. Tá? Então, para um conceito, uma ideia, um ideal religioso, para um conceito, uma ideia, um ideal de time de futebol, e a mesma coisa para a política. Tá? Não, o meu partido, porque o senador, porque o vereador, porque o prefeito, porque o governador, porque o deputado. Gente, olha só, tá? A princípio, tá? Melhor dizendo, em princípio, os políticos deveriam agir como
os politikos na Grécia Antiga. Tá? E o que eram os politikos? Marcelo Moura, meu querido amigo, olha só, tá? OmniLife aí presente. Marília Prado, também OmniLife aí presente. Minha mais nova aquisição lá na OmniLife. Obrigado, beijo grande para vocês. Tá? Então, vejam, os politikos tá, lá atrás na Grécia, quem eram? O que quer dizer politikos? Tá? Quer dizer o que fala pelo povo. O papel do político, então, seria fazer o quê? Falar pelo povo aquilo que o povo realmente precisa, aquilo que exigir das autoridades constituídas melhores condições de vida. No Brasil, isso teve uma deturpação enorme, não vou entrar aqui, não vou aprofundar aqui, porque o debate aqui não é político. Aliás, debate, tá, gente? Não é discussão, ok? Debater. Debate é eu proponho a minha ideia, tá? Você aceita ou não, você ouve a minha ideia, você capta os pontos de convergência, capta os pontos de divergência e apresenta os seus argumentos e contra-argumentos para os pontos de convergência e divergência. Isso é debate. Tá? Isso é debate. Discussão, o que eu estou falando agora é a verdade, tá? A única verdade que existe, eu não vou admitir que você diga que não é isso. Não, eu não estou aqui para discutir, eu estou aqui para debater. Tá? Então, trouxe um tema para debate. 3 passos para evitar conflitos no lar. O que pode gerar conflitos no lar? E aqui eu ampliei o conceito de lar. Tá? Não me restringi ao casal. Tá? Não me restringi ao casal. Mas ampliei isso para família ampliada mesmo. Tá? Eu estou usando aqui lar no sentido de família ampliada. Tá? Não apenas pai, mãe e filhos, mas também cunhados, primos, sogros, tios, tá? Netos. Para quê? Justamente para que a gente possa ter um panorama maior, tá? De como evitar esses conflitos. Então, a primeira coisa, de imediato, é isso. Tá? É você entender que são universos diferentes, buscar pontos de convergência, tá? E respeitar os pontos de divergência e encontrar nesses pontos de divergência temas para crescimento, temas que possam trazer a você uma outra visão de mundo sobre o ponto que vocês estarão debatendo. Tá certo? Fez sentido para vocês agora? E aí eu trouxe a minha ideia, isso é uma coisa que eu converso há trocentos anos. Deixa eu ver aqui o que o meu querido Fernando Guimarães trouxe aqui para a gente. Pessoal aqui do Instagram, eu estou também no Facebook. Tá? Então, estou interagindo aqui com os dois públicos. O que o Fernando Guimarães está falando aqui, essas 3 coisas é igual ao bumbum. Cada um tem o seu, sendo que um é diferente do outro. Uns quadrados, outros redondos e por aí vai. Eu tenho até um complemento para isso, mas agora eu não vou falar, depois eu mando lá no grupo. Aliás, isso daí vai ser uma das coisas que nós vamos conversar hoje, tá? No grupo, não é nem no grupo do WhatsApp, a gente vai conversar isso daí no Zoom. Eu estou fazendo essa série de lives para vocês que estão aqui, que eu vou lançar semana que vem o meu curso online de inteligência emocional nos relacionamentos. Tá? Então, vou ensinar lá 5 passos para você desenvolver um relacionamento saudável. Tá? E esse vai ser o tema do curso. Tá? 5 passos para você desenvolver um relacionamento saudável na sua vida. Isso daí vai servir tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E muitas vezes a gente nota a questão dos conflitos, tá? Como eu estava comentando, no Brasil, esses 3 temas a gente simplesmente não sabe lidar com eles. Por isso a gente tem tanto problema. Como todo mundo fala, não, olha só, religião, futebol e política a gente não conversa. A gente não conversa, não esclarece, e aí tem briga. E aí tem os desmandos. E aí tem todos os desníveis, e aí tem toda essa confusão. Minha opinião pessoal agora, tá? Lançando para vocês como debate, se vocês não aceitam, respeito, tá legal? Honro e respeito que vocês não aceitem, não acatem a minha opinião, mas é minha. Tá?
O que acaba acontecendo? Por exemplo, porque a gente não discute esses assuntos, aliás, a gente discute esses assuntos, mas não debate esses assuntos, tá? Muitas vezes, no meu entender, quando política e religião se juntam, as duas pernas, tá? Por quê? Porque não é a regra, não é a regra, mas é uma maioria significativa de religiosos que usam a política, tá, em favor de suas religiões ou de modo a transformar aquela capacidade política em algo que seja voltado quase que exclusivamente para o seu viés religioso. E isso muitas vezes causa conflito. Muitas vezes mesmo, tá? Causa conflitos e às vezes sérios, como acontece, por exemplo, em alguns países da Ásia, em que a gente vê que há uma maioria que adota um pensamento religioso e isso gera conflitos, até mortes, né? Para uma minoria que não segue aquele conceito religioso. O que está havendo aí? Discussão, não debate. Olha só, você tem que ser... Tá? A gente vê aí na história, já enveredei aí por outra coisa que não tem nada a ver, mas é interessante isso daí, tá? Também para a gente trazer a nossa consciência, ok? Então, é a minha opinião, tá? Quando guerras religiosas, exato, Marcelo, tá? Então a gente vai ver lá cristãos e mouros, etc, etc. Já aconteceu, gente, já aconteceu, continua acontecendo, porque a gente ainda não trouxe a consciência a questão do debate. E é isso exatamente que a gente está trazendo aqui. Quando você debate, não discute, eu estou trazendo aqui um debate, tá? Eu proponho a minha ideia, tá? E vocês concordam ou não. Quem concorda traz argumentos que vão enriquecer o meu ponto de vista, que é coincidente com o ponto de vista da pessoa. Quem discorda vai trazer os argumentos que vão contrapor a minha ideia e eu posso até mudar de opinião, por que não? Tá? Se a pessoa me trouxer pontos de vista, argumentos, fatos que eu ainda não havia observado ou que eu não tinha tido oportunidade de ter contato com aquilo, tá? Eu posso até mesmo mudar de ideia. Posso, sim. Tá? Quantas vezes vocês veem aí pessoas que mudam de religião, mudam de pensamento religioso, por quê? Porque numa religião estão vendo uma coisa e são informados de outra coisa com a qual elas se identificam, e está tudo bem. Tá? A mesma coisa partido político, a mesma coisa time de futebol. Tá? Agora, a gente não debate sobre isso. A gente discute, mas não debate. Tá? Então, debate. E, muitas vezes, também a política se mete no futebol, ou usa o futebol, o esporte de maneira geral. Estou falando do futebol porque é o esporte que traz mais paixão para as pessoas. Né? Mas, quando a política se mete também no futebol, é a mesma coisa. Vai, muitas vezes, usar aquele esporte de modo a favorecer um viés de pensamento político que nem sempre é o mais adequado para aquela população. E nem sempre quem está usando aquilo vai usar essa oportunidade de forma que seja mais útil para a sociedade. O que o Marcelo está falando aqui? Mudança de ideias é saudável, abre a mente, visão. Exato, Marcelo, exato. Estela, querida, está entrando aqui, obrigado. Tá? Gratidão aí também pela sua presença. Então, vejam, como é que a gente vai fazer para evitar esses conflitos no lar? Tá? Primeiro, sabendo isso. Somos pessoas diferentes. Desculpe, tá, gente? Quem está aqui desde o início, eu estou só recuperando para quem está entrando aqui para poder melhorar o debate também para você que está aqui desde o início, recordar o que a gente já veio falando. Então, os 3 passos. Primeiro, você reconhecer que você é um universo único. Só você existe no mundo. Não existe ninguém, nunca existiu, nem vai existir uma pessoa igual a você. Quando você reconhece isso, então você sabe, bom, eu sou eu, o outro é o outro, então nós somos diferentes. Ah, que maravilha.
Tá? Se nós somos diferentes, eu não posso, tá? A princípio, tá? É assim, se o outro é diferente de mim, ele não vai enxergar a mesma coisa que eu, não vai sentir a mesma coisa que eu, não vai saber a mesma coisa que eu. E se eu quiser que a outra pessoa enxergue, veja, sinta, haja como eu sinto, vejo, ajo, vai ter conflito, porque ele é ele, eu sou eu, o outro é o outro. Então, quando você reconhece isso, ótimo. Bom, então já reduz a possibilidade de conflito. Segundo, vamos ver quais os pontos de convergência que nós temos. Tá? Ah, eu sou carnívoro, você é carnívoro. Eu sou vegano, você é vegano. Tá, eu torço por tal time, você torce por tal time. Legal, pelo mesmo time. Eu voto nesse partido, você também vota nesse partido. Puxa, bacana, tá? Eu gosto dessa música, você gosta dessa música. Maravilha, puxa, bacana. Então, esses são pontos de convergência. A partir daqui, a gente vai ver os pontos de divergência, porque nós já vimos o seguinte: putz, será que um cara que gosta de Bach, Mozart, Beethoven, Ivan Lins, Oswaldo Montenegro, Milton Nascimento, sei lá, quem mais? ABBA, sei lá, falando aí qualquer outro, bossa nova, tá? Alguma coisa assim. Pô, será que essa pessoa que tem os mesmos gostos que eu, pô, nisso daqui é uma pessoa tão ruim assim? Tá? Só porque eu adoto um pensamento religioso, essa pessoa adota outro pensamento religioso, mas a gente tem vários assuntos aqui em comum, é uma pessoa, passa a ser uma pessoa horrível que eu não posso conviver? Tá? Será que com tantos assuntos aqui em comum, porque ele vota num partido, eu voto no outro partido, a gente tem que chegar e partir para o, ao invés de partir para o abraço, a gente partir para a bolacha, para o conflito? Tá? Será que com tantos assuntos em comum, tá? Com tanta coisa bacana que a gente já compartilhou, só porque ele torce por um time, eu torço pelo outro, a gente também tem que chegar e se agredir na geral, tem que se agredir no fora do estádio? Está fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Ângela Leite, querida, saudade de você, viu? Muito bom, gratidão por estar aqui. Está fazendo sentido isso para vocês, gente? Quem está aí no Instagram, se estiver fazendo sentido, solta aí os coraçõezinhos aí que eu gosto, tá? Não brigo nem um pouquinho, tá? Deixa eu dar uma curtida aqui no comentário do meu querido Fernando Guimarães também, tá? Então, isso. Ok? Então, vejam, o grande objetivo aqui, primeiro de tudo, é que a gente tenha consciência de que pode evitar, sim, o conflito, isso depende única e exclusivamente, tá? Como diz o Ivan Lins, tá? Depende de nós. Evitar esses conflitos. Deixa eu ver aqui que o Marcelão veio aqui trazendo. Interessante é saber um ponto diferente do outro para abrir a visão de outro prisma. Quando isso acontece, tudo fica lindo. Marcelo, exatamente isso, Marcelo. A grande questão é que muitas vezes a gente não dá oportunidade do outro expressar o ponto de vista dele, e muitas vezes, quando o outro vai expressar o ponto de vista dele, a gente não quer receber aquilo. Faz sentido para você? Tá? Fernando aqui, muito bacana. Né? Então, assim, se você expressa o seu ponto, eu costumo dizer o seguinte: democracia, minha definição de democracia. Tá? Democracia é a capacidade que você tem de falar o que quer e ouvir o que não gosta. Tá? Ok? Verdade. Tá legal? Então, assim, isso é democracia. Para mim, essa é a melhor definição de democracia. Democracia. Não. Democracia é isso. É você falar o que quer e ouvir o que não gosta. Tá? Com a mesma energia, com o mesmo respeito, com a mesma vibe. Tá? Porque o que você está falando pode não estar agradando alguém. Vai agradar um monte de gente, mas vai desagradar um monte de gente. Da mesma forma que o outro fala, vai agradar um monte de gente, não vai agradar você. Mas tudo bem, lembra? Você falou, então depois que você ouvir, você vai falar. E a gente está aqui para isso. Mas será que o que o outro falou está tão errado assim? Não merece uma consideração sua? Não merece alguns momentos de reflexão?
Nem que seja para você chegar e analisar aquela outra pessoa, perceber ou pensar ou lembrar, se você já conhece a outra pessoa, se você não conhece, você pelo menos imaginar qual o tipo de criação daquela pessoa, quais foram os livros, quais foram os filmes, quais foram as pessoas com quem ela conversou, tá? Quais foram as vivências que aquela pessoa teve, quais foram os lugares que visitou, com quem ela conversou nesses lugares, tá? Quais foram as experiências, experienciações que aquela pessoa teve, tá? Para chegar àquela conclusão. Você não chega a uma conclusão, tá? Se isso daqui é bom ou ruim, se você não experimentar. Se eu não abrir esse sachêzinho, colocar ali, tá? Para fazer um suquinho e tal, e saber se aquilo dali é bom, se não é bom, se isso vai fazer efeito, se não vai, se você vai absorver ou não todas as vitaminas que tem aqui ou não, tá? Você só vai saber se você experimentar. Enquanto você não abrir esse sachê, não puser na garrafa, não misturar, não ingerir, não esperar uns 10 minutinhos para saber se aquilo dali vai te fazer bem ou não, você está discutindo no vazio. Você está discutindo no vazio. Você experienciou, agora você pode dizer, gostei, não gostei, está certo ou está errado. Pode ser que você, de imediato, não tenha essa condição de experienciar. Tá? Experienciar, não é nem experimentar, é viver a experiência. Tá? Então, se você experienciou aquilo, ou se você, de repente, não experienciou, mas o outro sim, ótimo. Então, vamos ver. O que o outro me traz de informação? Puxa, tá, o outro trouxe essa informação e eu já compartilhei com ele, com essa outra pessoa, determinadas informações em que nós somos congruentes, tá? Em que nós somos convergentes, que nós concordamos, que nós nos enriquecemos um com o outro com aquela coisa que a gente cansa de conversar e tal, com aqueles pontos que são comuns. Tá? Agora, tá? A Estela aqui com certeza vai gostar. Vai gostar disso daqui, né, Estela? Tá, o Cenix. Opa, meu narizinho aqui, tá? Já estou aqui para daqui a pouquinho, quando terminar, já vou. Esse daqui já tá aqui na fila de espera. Vou terminar aqui, já vou. E olha, tem reunião hoje, hein? Tá? Ok? Tem reunião lá pelo Zoom. Já coloquei lá o link, tá? Para o pessoal que vai fazer o curso, meu curso online, tá? 5 passos para você ter um relacionamento saudável. Vai começar na semana que vem. Hoje nós temos um grupo no WhatsApp, se você quiser participar, ainda dá tempo. Tá? Todo dia a gente tem sempre alguma coisa. Hoje eu mandei lá uma meditação bacana para o pessoal chegar e limpar a mente para poder começar bem o dia, ou a qualquer hora do dia, uma meditação legal para a gente poder chegar e trabalhar a respiração, acalmar. E todo dia a gente tem alguma coisa, uma frase, um pensamento, uma palavra, um sentimento, um conceito para poder trabalhar, para poder melhorar, para chegar lá. Uau! Tá? E realmente abrir a mente, como nós estamos fazendo aqui. E se você quiser participar, se você que está assistindo aqui, quiser participar também dessa reunião pelo Zoom, é só dar um oi aqui, ou então mandar uma mensagem, tá? Que eu libero para você o link da sala. Tá? Não vou colocar aqui porque, tá? Essa sala depois eu vou usar, então tá? É só para quem tiver realmente interesse. Bom, e aí o que nós temos então, pessoal? Essa questão de você propor e não impor. Tá? Então, quando você entende que são dois universos diferentes, que têm convergências, tá? Que são agradáveis, tem divergências que podem trazer crescimento, porque você vai ter pontos de vista diferentes, ok, tá? Solucionado o conflito no ar. Quais são os temas que podem trazer conflitos? E aí eu trouxe 3 temas que são, assim, conforme o meu modo de ver, tá? No Brasil atrapalha muito que a gente não saber debater futebol, política e religião. E trouxe aqui o conceito, tá? De debate e discussão. Tá? Debate, eu proponho uma ideia e você analisa os pontos convergentes e os pontos divergentes e traz os seus conceitos para nós, então, conversarmos sobre aquilo.
os dois estão certos, os dois estão errados, tá? Então não há certo nem errado quando é assim. Se eu estou certo e estou errado, anulou. Se você está certo e está errado, anulou. Então, são duas pessoas apenas trazendo seus pontos de vista e vamos aprender um com o outro. Tá certo? Isso é o debate. Discussão quando eu quero impor a minha ideia para outra pessoa. Então, eu vou impor a minha ideia. Olha só eu estou certo, você não. Aí vai ter conflito, porque o outro vai dizer a mesma coisa. Não, eu estou certo, você não. E aí, tá? Pega o tacape e vamos para... Pega o tacape e vamos para a porrada. Aí não é isso. Tá? A gente está aqui justamente para trazer essa evolução. Tá? E a evolução qual é? É você compreender, você aceitar, você trazer para si a responsabilidade de exaltar o outro no ponto de vista diferenciado que a pessoa tem. Márcia Torres, gratidão aí pela sua presença também. Tá certo? Bom, pessoal, estou caminhando aqui para o finalzinho, convidando vocês, amanhã tem live, tá? Amanhã de manhã eu vou colocar o tema da live de amanhã. Fizemos essa hoje, teremos amanhã, quarta e quinta, às 20 horas e 20 minutos, aqui no meu perfil no Facebook, Miguel Braga, e no Instagram, Miguel Braga Coach, tá? Para que a gente possa trazer mais alguns temas para que vão ser também apresentados no curso online, 5 passos para desenvolver um relacionamento saudável, que vai começar na semana que vem. Tá? Então, prepare-se, tá, para se inscrever e evoluir bastante. O grupo do WhatsApp, todo dia a gente tem alguma coisa, todo dia a gente já tem ali algumas vivências, algumas experiências, algumas coisas muito bacanas, tá, que já tem transformado bastante o pessoal e tá, nem começou. Tá, nem começou. E hoje eu vou soltar uma ferramenta especial, vou dar uma ferramenta especial lá para o grupo, tá, que vai trazer realmente uma outra visão, vai te mostrar como as pessoas à sua volta te enxergam. Tá? Como você é visto pelas outras pessoas. E dei spoiler. Mas tudo bem. Tá? Só quem estiver lá vai saber como é que isso acontece. Ok? Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma questão? Estou falando aqui já há um tempão, já estou falando aqui há quase uma hora. E ainda tenho a reunião lá, 21 e 21. Olha que bacana, hein? Comecei às 20h20, são 21 e 21, uma hora aqui falando. Alguém tem alguma questão, alguma coisa? A gente se encontra lá no Zoom. Tá? Quem quiser, ainda dá tempo, manda uma mensagem, vou verificar aqui para liberar o link da sala. E amanhã estaremos aqui de novo falando sobre mais um tema relevante para que você possa melhorar os seus relacionamentos. Hoje eu trouxe no lar, amanhã, certamente, será alguma coisa no trabalho, tá? No ambiente de trabalho. Vamos falar sobre o ambiente de trabalho amanhã, porque também mesmo que as pessoas não estejam convivendo neste momento no trabalho, a maior parte do pessoal está trabalhando em casa, mas os conflitos surgem, os conflitos já existiam, poderão existir, e vamos nos precaver quanto a isso, tá bom? Miguel Braga, seu querido coach aqui, me despedindo aqui no Instagram, amanhã, 20 horas e 20 minutos, no Miguel Braga Coach. Convidem as pessoas, usem um aviãozinho aí, tá? Aproveitem e mandem o aviãozinho aí para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas queridas que possam se beneficiar aqui desse nosso bate-papo. No Instagram, no Facebook, tá? O meu perfil, Miguel Braga, tá? Mandem também, compartilhem aí com quem vocês possam beneficiar com esse nosso bate-papo. Fernando Guimarães, só agradecer, gratidão a você também, meu querido amigo. Daqui a pouco a gente está lá na sala, hein? Tá? E para vocês todos aqui, um beijo grande no coração de vocês. E amanhã estaremos aqui às 20 horas e 20 minutos. Miguel Braga, se despedindo aqui. Tá? Deu uma travada aqui no Instagram. Maria Clara Godoy, gostaria muito de participar do grupo do WhatsApp. Maria Clara, beleza, faz o seguinte, já vai acabar aqui, manda um direct para mim, tá? Eu vou encerrar aqui para salvar,
manda um direct para mim que eu te dou o link do grupo, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Ok. Certo. Pronto. Bom, e vocês aqui no Facebook, tá? Quero agradecer também a presença de vocês aqui e trazer para vocês, então, o convite de participarem do grupo do WhatsApp e participarem também do curso que nós vamos fazer a partir da semana que vem, 5 passos para tornar seus relacionamentos saudáveis. Beijo grande, me despedindo aqui. Tchau, tchau.